Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Bundesliga, um resumo aqui dessa última rodada que aconteceu, a terceira rodada do campeonato alemão. Muita coisa acontecendo, algumas atuações bem interessantes para analisar e a gente está aqui fazendo esse resumo de cada rodada das competições, porque tá muito difícil gravar o giro da rodada, já falei isso antes, né? O ideal era fazer aquela boa live, comentar todos esses jogos, né? Mas como isso não está sendo possível, né, nesses momentos mais recentes, né, eu tenho que gravar um vídeo para cada liga e por isso eu peço seu apoio, deixando seu like, se inscrevendo no canal, né, e compartilhando o vídeo para outros fãs do campeonato alemão e deixa o hype se puder, né? Então assim, começando, a gente teve a rodada iniciando com o Borussia Dortmund vencendo o Heidenheim por 4-2 e uma atuação maravilhosa para o carinha ADM, né? O ADM marcando 2 gols, né? Ele que é um jogador, ainda deu assistência, né, para o primeiro gol do Daniel Malen. Assim, a questão é, o ADM é um jogador que tem sido até bem criticado porque ele não cumpriu com muitas das expectativas que foram colocadas em cima dele, né? Muita gente achava que ele era um talento extraordinário, né? Queria substituir muito bem o Sancho, né, quando ele foi negociado, mas o ADM, né? Eu não sei se ele chegou exatamente no ano que o Sancho sai, acho que demora até um pouco mais, mas assim, nunca chegou um nível próximo, né? E assim, a expectativa é que ele melhore, mas tá indo muito lento. Porém, ele jogou muito bem, marcando aí 2 gols, uma assistência. O jogo decepcionante pra gente falar mesmo no Dortmund foi o Serhou Guirassy, perdeu chances, que traz expectativa de ser uma opção sólida de 9, até pelo que ele fez no Stuttgart no ano passado. Mas assim, ele ainda precisa recuperar o ritmo voltando de lesão, não teve uma pré-temporada adequada, né? O Malen marcou outro gol, o Ermecan marcou de pênalti. O jogo foi assim, com o Dortmund fazendo 2-0 e depois teve um gol do Heidenheim. O Dortmund fez 3-1, o Heidenheim voltou, né, fazendo o gol que diminuiu para 3-2. Teve bastante pressão e dificuldade. O Dortmund dificilmente controla bem os jogos, mas dessa vez saiu com a vitória por 4-2. A gente teve o Freiburg ganhando do Bochum por 2-1 de virada, né? O Boadu marcou o gol do Bochum, mas depois o Adamu marcou os gols da vitória do Freiburg por 2-1, né? O Grifo mais uma vez jogando super bem. Então assim, boa vitória para o Freiburg. A gente teve o Stuttgart ganhando do Mönchengladbach por 3-1, né? Abriu o placar com o Denis Undav. O Alisson Plea, que ainda está no Mönchengladbach, por incrível que pareça, muito bom jogador, marcou o gol de empate. Mas no segundo tempo, o Ermin Demirovic marcou os gols da vitória. O Ermin Demirovic, né? 2 gols. O Fabian Heider marcando, dando as 2 assistências para o Demirovic. Então, boa vitória para o Stuttgart, né? O Hoeneß faz um grande trabalho, taticamente falando, com essa equipe. Não à toa eles classificaram para a Champions League, né? A gente também teve Frankfurt e o Wolfsburg. A gente teve o gol do Marmoush no primeiro tempo. O Baku acabou empatando para o Wolfsburg, mas o mesmo Marmoush de pênalti acabou marcando o gol da vitória do Frankfurt por 2-1. Então, boa vitória para o Eintracht Frankfurt fora de casa. O decepção da rodada ficou pelo RB Leipzig contra o Union Berlin, jogo que acabou empatado em 0-0. O Leipzig teve o pênalti, né, com o Luiz Openda, mas acabou não aproveitando. A atuação ruim da partida também foi do Benjamin Sesko, não jogou bem. Ele tem jogado uma função diferente nessa temporada, né? Ele tá jogando um pouco mais recuado, o Openda lidera o ataque. A ideia do Marco Rose é um 3-4-2-1. Não sei se é a melhor ideia, mas assim, ok, né? O Benjamin Harrets e o David Raum com alas podem até funcionar, mas eu não sei se o Sesko joga tão bem nessa função, né? Ele não é aquele cara assim. Eu acho que o Gyökeres, por exemplo, é um cara que consegue fazer mais isso, né? De jogar um pouco mais atrás, dar os passes, aí fazer infiltração. Ele faz isso melhor, né? Eu acho o Sesko muito mais referência, né? E não é um início ali tão bom, né, tipo, para ele nessa nova função. Ele até teve alguns momentos interessantes na temporada, mas eu pessoalmente acho que ele vem sofrendo um pouquinho nessa função nova, visto que, por exemplo, não é algo que ele está mais acostumado. Por enquanto é nenhum gol no campeonato alemão e uma assistência. Então, é isso, né? Mas dá assistência, né? Dá para elogiar isso. Tá jogando muito pelo lado, pouco centralizado, não é o que você gostaria de ver de um jogador que claramente é um 9, né? A gente também teve Hoffenheim e Leverkusen e a boa vitória da equipe do Xabi Alonso por 4-1, né? Começa com 2 gols, né? O Terrier e o Bonifati marcam os 2 primeiros gols. O Berisha consegue descontar para o Hoffenheim, mas no segundo tempo o Wirtz marcou de pênalti e o Bonifati fechou a partida em 4-1. Então, assim, o Leverkusen ainda continua muito forte.
obviamente tendo que, tipo assim, se virar com uma situação de que não é mais um efeito novidade. As equipes vão respeitá-los, as equipes vão endurecer um pouquinho mais, trazer estratégias diferentes, até porque a gente já viu que o Leverkusen já tem uma derrota, né? Já tem um pouquinho mais de dificuldade, acho que dificilmente vai ser um passeio como foi na temporada passada, mas continua, obviamente, no pote dos grandes favoritos ao título. A gente também teve Bayern de Munique e o Kiel, vitória tranquilíssima do Bayern de Munique por 6-1. O Harry Kane marcando hat-trick, né? Marcou um gol aos 7 minutos. O Musiala marcou logo no primeiro minuto de jogo. Ele ainda marcaria aos 43 e ainda marcaria um de pênalti no final, né? Ainda teve um gol do Kiel, do Djirovic, né? Isso no final do jogo. E um contra também, né? O Kiel marcou 2 gols, só que infelizmente errou o lado numa das vezes que acertou a meta, né? E o Olise marcou também um golzinho aí para o Bayern de Munique, né? Tá se adaptando ao futebol alemão, mas ainda acho uma grande contratação. Esse time do Bayern de Munique aí tem muito potencial. E a gente vê também o meio-campo sendo formado com Kimmich e João Palhinha, tem Rafael Guerreiro e Sacha Boey de laterais. Vamos ver, né, como é que o Kompany vai gerir isso, né? O início é bom, 3 vitórias em 3 jogos, né? Eu também imagino a sensação, você deixa o Burnley para treinar simplesmente o Bayern de Munique, e deixa o time depois de ser rebaixado, né? É o maior caiu para cima na história do futebol, mas já que tá com um elenco desses, Olise, Gnabry, Musiala, Kimmich, João Palhinha, Harry Kane, né? Afonso Davies, todo tipo de craque que você pode imaginar. Agora tem que aproveitar, tem que justificar porque tá lá, né? Porque o Bayern de Munique foi impressionante, como ninguém quis ir para esse time na última temporada. O Kompany não foi nem de perto uma das primeiras opções, mas já que tá aí, ele tem que fazer o trabalho dele. E assim, o Augsburg ganhou do Sampdoria por 3-1, né? Gols do Wolf, do Tietz e do Kabadai. E assim, a gente teve o Bukalfa, né, Bukalfa, na verdade, né, marcando o gol do Sampdoria. Uma vitória tranquila ali até certo ponto, parecia para o Augsburg, né? E assim, teve alguns momentos que o Sampdoria atacou, mas no final das contas foi mais efetivo e o Augsburg vencendo por 3-1. A gente teve o Werder Bremen vencendo mais por 2-1, né, o Con, e marcou o gol do Werder Bremen e o Dukus marcou contra, né? O mais ali também igual alguém marcando um gol a favor e um gol contra, né? De qualquer jeito aí, é uma vitória importante para... na verdade não, o Dukus marcou de pênalti. Eu tô embolando as coisas aqui, né? Isso é o problema de gravar muito cedo e ter aquele negócio do sono. Mas, desculpa aqui pelo erro, né? Mas a questão é assim, que o Mais perdeu uma boa oportunidade, porque estava melhor no segundo tempo, o jogo estava 1-1, né? E aí tem uma expulsão do lado do Werder Bremen, né? O Werder Bremen teve a expulsão do Marco Friedel, mas mesmo com a menos o Werder Bremen fez 2-1, né? Então assim, não pode levar um gol com um jogador a mais, né? Eu nunca aceito esse tipo de coisa, né? Perder um jogador a mais é sempre duro. É assim, a classificação do campeonato alemão, o Bayern de Munique é o único time 100%, tem 9 pontos. O Dortmund tem 7, o Leipzig tem 7, o Heidenheim tem 6, o Leverkusen 6, o Frankfurt e o Freiburg também tem 6. Com 5 pontos a gente tem Werder Bremen e o Union Berlin, o Stuttgart e o Augsburg tem 4, Wolfsburg, Mönchengladbach e Hoffenheim tem 3, o Mainz tem 2, na zona de rebaixamento 3 times que perderam os 3 jogos, o Bochum, o Sampdoria e o Kiel. Então, basicamente isso que a gente tem para falar da tabela. A próxima rodada temos Augsburg e Mainz, Werder Bremen e Bayern de Munique, Union Berlin e Hoffenheim, Heidenheim e Freiburg, Bochum e Kiel, Frankfurt e Mönchengladbach, Leverkusen e o Wolfsburg, Stuttgart, Dortmund, Sampdoria e Leipzig. Então, essas são as partidas que a gente vai ter na próxima rodada, né? Na artilharia do campeonato, Harry Kane tem 4 gols, Kramaric tem 4 e Florian Wirtz tem 3. Nas assistências, Harry Kane tem 2, Gnabry 2, Vincenzo Grifo 2. Nas gols mais assistências, né? Harry Kane 6, Kramaric 5, Florian Wirtz 4. Na melhores times em termos de ataque, Bayern de Munique tem 11 gols, o Bayer Leverkusen tem 9 e o Heidenheim 8. Melhores defesas, o Union Berlin sofreu apenas 1 gol e o Dortmund e o RB Leipzig sofreram 2. Mais chances criadas, o Leverkusen criou 15 até agora, o Freiburg 14 e o Bayern de Munique 11. Mais chances perdidas, o Freiburg perdeu 10, o Leverkusen 9 e o Stuttgart 7. Então, basicamente isso. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.